Primeiro, a gente tem dezenas de milhares, todas as últimas provas dos últimos, sei lá, 6, 7 anos importantes estão comentadas na nossa plataforma e, na verdade, as questões, elas são um ponto fundamental da sua preparação. Eu diria que é o material mais importante de todos para a sua aprovação na prova de residência médica. E sabe por quê? Antes da gente mostrar a evidência científica que o Barreto tem para mostrar para vocês, eu queria, na verdade, passar pela evidência lógica. Imagina só, qual que é a melhor maneira de você aprender a se tornar um grande médico, um grande profissional da saúde? É você passando horas e horas e horas em anfiteatros, assistindo aulas, vendo palestras e lendo livros, ou você passando horas e horas em enfermarias, ambulatórios, centros cirúrgicos, etc. Claro que você aprende mais na prática, não? Da mesma forma, o Barreto que está aprendendo espanhol, que já quis aprender francês, que já aprendeu inglês também. Não, quero também, quero ainda. Aprender francês? Vai aprender francês, né? Deu uma pausa agora para aprender o espanhol. Eu tenho certeza, Barreto, que você aprendeu muito mais essas línguas falando, ouvindo, escrevendo e lendo do que, sei lá, pegando a gramática do seu cursinho ou pegando o livro didático. O ser humano, ele aprende muito mais na prática do que na teoria. E quando a gente fala em prática, na hora da prova de residência médica ou na hora de qualquer prova, cara, a gente está falando de questões. Porque na hora que você for fazer a sua prova, não vai ser um paciente que vai estar lá. Vai ser uma questão. Vão ter 4, 5 opções, se for uma questão objetiva, ou então vai ter um espaço para você escrever uma resposta direta, se for uma questão discursiva. Mas vai ser uma questão. Então você usar as questões é fundamental. Só que o ponto é, você não deve usar as questões de maneira aleatória. Porque muita gente, mais uma vez a organização, muita gente, eu diria que 90% ou mais das pessoas, utilizam as questões de maneira completamente desordenada. Então, ou a pessoa faz questões logo depois de ver uma aula, então a pessoa acabou de ler uma apostila, faz as questões sobre o tema, nunca mais abre a apostila, nunca mais faz questões sobre aquele tema. Ou a pessoa faz questões quando dá na telha, ou quando sobra tempo. Imagina isso, cara, eu vou fazer questões quando sobra tempo. Quase nunca vai sobrar tempo. E, na verdade, as evidências mostram que existe um momento certo para você utilizar as questões, né, Barreto? Exatamente, pessoal. O que eu vou te mostrar aqui agora é um gráfico simples de um artigo que foi publicado numa revista muito conhecida, que é a revista Science. Que eu não sei se é mais citada que a Nature, mas se não for, é a segunda mais citada de todo o mundo. E também foi republicado na New England Journal of Medicine, que é a revista médica também mais citada. E é basicamente o que a gente consegue ver aqui, são os resultados de prova de 4 grupos diferentes. E o estudo é basicamente um ensaio clínico randomizado. Pegaram um grupo de pessoas, dividiram em 4 grupos diferentes, todos eles participaram de uma aula teórica. Em seguida, cada um desses grupos fez um tipo de revisão diferente, estudando novamente a teoria, tipo olhando a videoaula, olhando a apostila, ou fazendo efeito teste. Certo? Que no seu caso você pode entender como questões e flashcards. E num terceiro momento, todo mundo fez a mesma prova. E os dados foram colocados exatamente nesse gráfico. Repara que os grupos da esquerda, as duas colunas da esquerda, tiveram um resultado muito maior que os dois grupos, as duas colunas da direita. E sabe por quê? Porque abaixo das colunas da esquerda, lá embaixo, a gente tem a letra T. Enquanto nas duas colunas da direita, a gente tem as duas letras T e N. Isso significa que no lado esquerdo todo mundo fez efeito teste e no lado direito ninguém fez efeito teste. E é por causa disso que houve a diferença. E a prova de que o efeito teste, que de fato é o decisivo para a nota final, é que quando a gente compara as duas colunas da esquerda, sabe qual que é a diferença? Um deles fez o estudo passivo junto do efeito teste e o outro não fez o estudo passivo junto do efeito teste. Ou seja, o estudo passivo existiu e não existiu, mas a nota foi exatamente a mesma, tá, pessoal? Ou seja, pessoal, o que vocês precisam prestar atenção é justamente na quantidade de questões e quantidade de flashcards que são feitas.